Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Que as bênçãos do Eterno repousem sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu lar. Estamos iniciando o ano. Eu vou fazer uma pergunta para você. Uma pergunta que eu vi um pregador. Fui pregar numa igreja nesse final de semana e uma pessoa que me antecipou, ele falou que tem saudade do céu. Eu pergunto você tem saudade do céu? Eu fiquei pensando nessas palavras, né? Porque realmente se sente saudade de alguém que partiu. Sem saudade de uma cidade que você conheceu, por exemplo, eu já tive o privilégio de atravessar todo esse país aí de ônibus, e de Belém para Macapá e eu ir de navio. Eu moro em Porto Alegre, né? Então eu tive esse privilégio, eu conheço várias cidades ali. Fora disso, eu já tive a oportunidade de conhecer outras cidades, o privilégio de morar em Manaus, morar em Macapá, conheço um pouco da cidade de Belém do Pará. Então a gente já andou bastante. Eu entendo assim, você ter saudade de um local que você já foi, é correto, mas e o céu? Eu nunca estive no céu. Eu sei que lá é um lugar muito especial. É o lugar dos meus sonhos. Eu sei que é o lugar dos sonhos de qualquer cristão. É morar no céu com Jesus. Jesus disse: "Eu vou preparar vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estiver estejais também." Então Jesus está no céu, à destra de Deus Pai. Possivelmente também esse é o destino nosso. Eu estou me esforçando para chegar lá. A Bíblia diz que o reino do céu é tomado por esforço. E aquele que se esforça se apoderarão dele. E eu estou fazendo isso. Agora medite nesta expressão saudade. Você tem saudade do céu? Eu sonho em morar no céu. Tinha um cantor da década de 70, ele dizia no refrão da música dele que a casa dos sonhos dele era uma casa de ilusão. Porque não tem Deus na vida. A casa do meu sonho é a casa que Jesus foi preparar lugar para mim. Então não é ilusório, é algo real, certo? Nós sonhamos um dia em morar com Jesus. Ele também disse que não vê a hora do Senhor recolher ele. Eu confesso a você, eu penso diferente. Se Jesus vier buscar a igreja agora, eu quero subir agora. Mas se Jesus vier buscar a igreja daqui a algum tempo mais adiante, eu quero que ele permita que eu viva, usando o que ele designou para mim. Às vezes até quando eu estou no altar, eu digo: "Ó Jesus, não precisa ter pressa para me levar, né? Eu vou morar eternamente contigo aí. Você não precisa ter pressa, deixa eu aqui, desde que eu seja útil no teu reino, desde que eu esteja aqui glorificando o teu nome. Se for para estar nesse mundo para ficar pecando, aí não vale a pena. Mas para ficar nesse mundo para dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura e que batiza com o Espírito Santo, não é uma má ideia não, né? Não apegado a nada desse mundo. Tudo é transitório e passageiro. Agora no final do ano, né, eu trabalho numa empresa de ônibus, sou motorista. Os colegas lá do Pinheiro fizeram um bolão, né? E me colocaram naquele bolão sem conversar comigo. Mas eles sabem que eu sou obreiro da casa de Deus. Inclusive, eu louvo a Deus por ver meus colegas da empresa que têm um respeito muito grande por mim. Quando eu chego, eles mudam a linguagem. Vocês estão fumando, eles vão fumar lá distante. Existe aquele respeito pela minha pessoa. Não pela minha pessoa, mas pela presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Então eles têm esse respeito muito grande por mim. Estou 6 anos na empresa e, para minha sorte, nem apelido eu tenho. É só o seu Miguel, é irmão, é pastor, é assim que ele me trata. Eu fico muito feliz com isso, porque é Jesus fazendo parte da minha vida. Tenho me esforçado para dar um bom testemunho, para que através desse testemunho eu ganhe esses meus colegas para Jesus. Então eles me adicionaram no grupo ali. Eu entrei no grupo de exclamação essa, né? Fiquei observando ali e eles estavam ali fazendo pix pro bolão, pix daqui, pix dali. Eu coloquei assim: infelizmente eu não sei fazer pix, né? Então não vai ficar difícil de eu fazer. Depois o colega me entrou no meu privado e disse: "Ó, seu Miguel, se eu quiser eu faço um pix pro senhor e depois você me reembolsa o valor do pix, né?" Aí eu falei para ele: "Ó, tu não fica chateado comigo, até agradeço por ter me colocado no grupo ali, a pessoa que tinha me colocado no grupo, né? Até agradeço por você ter me colocado ali, mas a minha fé não permite. A minha fé diz que eu vou morar num local em que as ruas são de ouro e cristal, que os muros são de puro jaspe. Então não tem por que eu estar investindo aqui. A minha preocupação é com o céu." Dali um minuto eu fui olhar e já tinha me tirado do grupo. Glória a Deus por isso. Porque minha esperança não está no bilhete de loteria. Minha esperança está em Jesus Cristo, né? E nós temos indo trazendo a árvore de nossa esperança é sua vinda. O Rei do Rei vem nos buscar. E nós estamos aqui aguardando esse momento. Não ansioso, mas aguardando, se preparando a cada dia. E você, meu amigo que é inscrito nesse canal,
Se ainda não entregou a sua vida a Cristo, aceite como Salvador pessoal de sua vida, porque a qualquer momento as cortinas do céu vão se abrir. A Bíblia diz que aparecerá um sinal no céu, é a vinda do Filho do Homem com poder e grande glória para buscar a sua igreja no rapto, né? Ele vai tomar com força a sua igreja desse mundo. Então, nós estamos aguardando, sem ansiedade, sem nada. Enquanto não chegue esse momento, continuamos nos preparando e falando das grandezas do céu para ajudar a povoar o céu, obedecendo aquela orientação de Jesus que decide pregar o evangelho a toda criatura. E nós estamos fazendo isso, pregando esse evangelho, falando deste amor. Este canal, o grande objetivo desse canal aqui não é ter milhares de seguidores, poxa lá que tivesse. Mas o objetivo desse canal é falar do amor de Deus, não apresentar uma religião, uma filosofia, mas apresentar o Cristo ressurreto, aquele Jesus que morreu, que ressuscitou, que está à destra de Deus e que em breve vem buscar a sua igreja. Esse ano de 2026 possa ser um ano marcado pela presença de Deus na nossa vida. Não prometa nada a Deus, eu não prometo nada e não prometa também, porque nós não somos capazes de cumprir nada, certo? Nós, para cumprir alguma coisa para Deus é muito difícil. Então é melhor você dizer, Senhor, me dá graça para que eu seja mais fiel. Se você tem um propósito com Deus para esse ano que está iniciando, diga assim, Senhor, me dá graça para que eu consiga, aleluia, fazer algo em prol do teu reino. Mas não prometa nada para Jesus, tá bom? Eu quero falar nesse momento sobre um assunto que está muito em pauta, chamado feminicídio. Eu criei 2 filhas mulheres, eu tenho 7 irmãs mulheres, e eu louvo a Deus que até aqui Deus tem guardado, as minhas irmãs tem guardado. Eu tenho muitas primas mulheres, e graças a Deus, na nossa família o Senhor até aqui tem ajudado. Minha família é muito grande em Macapá, muitas primas minhas, mas graças a Deus nós não vivemos ainda esta tristeza. Eu tenho cunhadas também, a gente nunca viveu essa infelicidade de alguém da nossa família passar pelo feminicídio. Mas deve ser muito dolorido. Você que tem filha mulher, que criou, você sabe o carinho que a gente tem pela filha, a atenção especial. Não que a gente não dê uma atenção para o menino, mas a menina sempre. Às vezes tira da boca da gente para se vestir bem, para se calçar bem, para se apresentar bem. De repente cai na mão de uma pessoa que não tem Deus na vida. E esta pessoa vem e tira a vida desta mulher. Isso aqui é muito dolorido, muito triste, né? E eu quero nesse momento chamar sua atenção. Gente, você, meu irmão, você, minha irmã, você que é obreiro, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus, foque as suas orações nisso. Eu quero dizer para você que a solução não está no legislativo lá, no Senado, na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais. A solução não está na mão da polícia, da brigada, no caso do Rio Grande do Sul, não está na mão da polícia militar, não está na mão da polícia civil, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal. A arma maior está nas minhas mãos, nas tuas mãos. É só eu e você, através da oração, do jejum, para que Deus venha repreender essa casta de demônio. A gente observa que as leis vêm endurecendo no quesito de feminicídio, mas as pessoas continuam, os homens matando as mulheres de uma maneira assim, muito triste, muito covarde, que a gente sente dor na alma de ver uma mãe perdendo uma filha porque alguém foi lá e tirou a vida da sua filha, um pai perdendo uma filha jovem porque o camarada foi lá, casou com a filha dele e de repente agora aquilo que era amor se transforma em ódio. E esta pessoa acaba ceifando a vida de uma mãe que muitas vezes deixa filhos aí para se criar órfãos, né? Essa pessoa, a gente vê que tem um projeto do diabo nisso. O diabo veio para matar, destruir e roubar. Então a arma não está na mão do poder público, como eu tenho falado para você. Pode colocar uma delegacia de mulheres em cada esquina, vai continuar acontecendo. Se eu e você não colocar o nosso joelho e não fizer um jejum, uma oração, para Deus repreender essa casta de demônio, repreender esses demônios que têm escravizado esses homens com amor que não tem nada de amor, nada, é uma fachada de amor. O diabo engana as pessoas, né? E aí a gente vê muitas razões disso aí, eu observo. Eu não me lembro que alguns anos atrás você namorava em um tempo de jovem, né? Aí muitos anos aí você namorava, você noivava. Isso aí, o que acontece no namoro? Você vai conhecer o temperamento da pessoa, a atitude da pessoa, o comportamento. O namoro é para isso, o noivado também, que é uma entre-sala do casamento, também para aprimorar, para conhecer melhor a pessoa. Hoje não existe isso. A gente vê a pessoa, se conhece pela internet, de manhã, de tarde já estão morando junto, não conhece o temperamento da pessoa, não conhece a vida da pessoa. Só vive uma vida muitas vezes ilusória, uma vida de fantasia. Isto acaba destruindo o relacionamento por falta do conhecimento.
Eu louvo a Deus que as igrejas, nós temos a culto da família, nós temos investido nesta área, as igrejas evangélicas aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos todo mês temos um domingo, culto da família, e precisamos investir nesse culto da família, não só investir mais um culto de conscientização, mostrar para as pessoas que quem está por trás desse feminicídio são demônios, castas de demônio, eles são organizados, eles são poderosos, mas o poder maior está na mão de Jesus, o poder maior está na mão de Deus. Quando Jesus disse: "É-me dado todo o poder no céu e na terra", mas a igreja não pode ficar omissa, olhando as coisas acontecer. Não, nós temos que investir na oração, no jejum. Se você orava 1 hora por dia, meia hora, aumenta esse período de oração, faz um jejum por mês ou menos, para que Deus possa repreender essa casta de demônio. Eu vou mostrar para você aqui na Bíblia que esse era o projeto de Deus, no capítulo, livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, é no capítulo 2, o versículo de número 18 diz assim: "E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farei uma disjuntora que esteja como diante dele." Você ouve muito esta linguagem aí, mas antes só do que mal acompanhado. Não. O projeto de Deus não é esse, não. O projeto de Deus não é bom que o homem esteja só. Você vê que tudo que Deus fez era bom. Então não é bom que o homem esteja só. Isso é uma filosofia, uma meta de Satanás, dizer que melhor só do que mal acompanhado. Então você tem que orar a Deus, pedir direção a Deus, convidar Jesus para fazer parte do seu relacionamento, do seu casamento, da sua família, para não vir sofrer isso aqui. Aí diz aqui então, o versículo 23. "E disse Adão: Esta agora é osso dos meus ossos, osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, por quando o varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne." Isso é um projeto de Deus, é uma ideia de Deus, é um pensamento de Deus. Mas o inimigo hoje vem investindo os valores. Você vê aí, é varão vivendo com varão, é varoa vivendo com varoa, coisas que a Bíblia condena. Nós não estamos aqui para acusar ninguém, nós estamos aqui para falar a verdade para as pessoas. As pessoas precisam ver que estão quebrando esses princípios que são princípios eternos. Não bastasse isso aí, a gente vê agora esse feminicídio. Vou ler mais uma vez o verso 24. "Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher, e seremos uma só carne." Esse é o projeto de Deus, não é isso que o diabo quer. Ele quer destruir, matar, destruir as famílias. Então nós observamos, Salomão fala: "O que acha uma mulher, acha uma coisa boa, e alcançou a benevolência do Senhor." Que privilégio eu vivo com a irmã Dionete já há alguns anos. É uma pessoa tem sido muito importante na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Dionete, a minha esposa, companheira, não obstante ter passado por um problema de saúde que ela enfrentou, aí teve já 2 AVC praticamente, mas nós nos amamos, estamos lutando junto, lado a lado, até que Jesus venha. E a gente fica muito triste, eu estou aqui penalizado por essas famílias, eu tenho orado pelas madrugadas, para que Jesus venha repreender essas castas de demônios, esses demônios que agem no feminicídio, destruindo vida, destruindo família, destruindo lares. Porque o que acontece? Essa criança que fica, ele perde a mãe porque faleceu. A dor da morte é terrível. Além de perder a mãe, ele acaba perdendo o pai porque vai para o presídio. Aquela criança se cria uma criança com a dor da perda da mãe e ao mesmo tempo com um sentimento de ódio no coração pelo seu pai. Mas esse é um projeto de Satanás fazer isso aí. Eu quero dizer a você, meu irmão, a você, minha irmã, que nós venhamos nesse ano de 2026, possamos nos envolver com essa ideia de orar por esse projeto que é a família, para que Deus venha repreender essas castas de demônio, que Deus mantenha longe. Você que talvez tenha vivido essa experiência, você sabe a dor que é. Eu nunca vivi, e ora a Deus para que o Senhor me poupe disso. Eu faço aquela oração do salmista, que diz: "Guarda-me dos homens violentos, livra-me dos homens sanguinários." E eu oro assim para Deus fazer isso não só comigo, mas com a minha família, minhas primas, meus primos, as minhas irmãs. Já imaginou? Eu tenho 7 irmãs, né? São 7 irmãs, biologicamente falando. Então eu oro a Deus para que Deus guarde as minhas irmãs. E vamos se unir, você, meu irmão, que é inscrito nesse canal, né? Você que me ajuda nesse canal, vamos se ajudar. Eu oro diariamente por você, mesmo sem saber o seu nome. Mas vamos orar, botar esse projeto para que esse demônio do feminicídio... Eu estou falando isso porque ontem foi o 6º dia do mês, do ano, podemos dizer assim, o 6º dia do ano. Já tivemos no Rio Grande do Sul 2 feminicídios. É muito triste. Por incrível que pareça, o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que é menos violência no país.
A nossa capital de Porto Alegre, a violência é quase zero. Muito bom, você anda a qualquer hora da noite, não tem assalto, não tem ninguém batendo carteira, não tem ninguém te roubando. É um lugar muito seguro, mas o diabo está agindo sutilmente contra as famílias. Na área do feminicídio, ano passado, nós ficamos aí com entre os 3 maiores índices de feminicídio no país. Mas o poder, eu repito a você, não está na mão do poder legislativo, executivo e judiciário. O poder está nas minhas mãos, através da oração e do jejum. Que Deus em Cristo nos abençoe. E até o próximo vídeo.